No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, queridos ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Não consegue ouvir ao vivo? Não tem problema. Você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. E no programa de hoje, as mascotes de estabelecimentos comerciais e até onde os clientes aceitam isso. Será que um criminoso de animais pode virar um animal na próxima vida? E ainda a capivara que foi brutalmente espancada. A criação de búfalos para o consumo e os impactos décadas depois. E será que meu cão pode ser vegano? Envie suas dúvidas e dicas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Repetindo, animaisnossosimãos2024@gmail.com. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Está cada vez mais comum a introdução de mascotes em estabelecimentos comerciais. Cães e gatos que são cuidados por comerciantes e acabam ficando. Eles são aceitos com carinho por clientes e não é incomum ganharem até uma caminha para descansar entre um passeio e outro. Mas não são apenas os animais de rua que ganham o título de mascote. Alguns são do próprio dono do estabelecimento. Uma situação curiosa chamou a atenção em uma farmácia de Sertãozinho, no interior de São Paulo, e acabou gerando repercussão entre moradores e clientes do estabelecimento. A protagonista da história é Pipa, uma cadela sem raça definida que se tornou presença conhecida dentro de uma das drogarias da cidade. De acordo com o relato da tutora, Pipa vive no local e costuma circular livremente pela farmácia, acompanhando o movimento diário e recebendo o carinho de quem entra para fazer compras. Para muitos frequentadores, a cadela já faz parte da rotina do estabelecimento. O episódio que vou contar aconteceu em um dia chuvoso. Após sair rapidamente para a área externa, como costuma fazer, Pipa retornava para dentro da farmácia quando uma cliente se aproximou da entrada segurando um guarda-chuva. Sem saber que a cadela era a mascote do local, a mulher reagiu, usando o guarda-chuva para tentar afastar a cachorrinha da porta, crente que se tratava de um animal que havia entrado por acaso no estabelecimento. A situação chamou a atenção de quem estava por perto e logo foi esclarecida pela equipe da farmácia. Segundo os responsáveis pelo local, Pipa vive ali há bastante tempo e é bem conhecida pelos funcionários e clientes habituais. A presença da cadela acabou se tornando uma característica marcante do ambiente. Histórias como essa ilustram como os animais podem se integrar ao cotidiano de espaços comerciais e criar vínculos com a comunidade. Em muitos casos, mascotes de estabelecimento passam a ser reconhecidos pelos frequentadores e acabam se tornando parte da identidade do lugar. Mas a história também mostra que nem todas as pessoas estão prontas para a nova realidade. O ouvinte quer saber. A ouvinte Nair quer saber. Uma pessoa que foi cruel e matou um animal pode vir na próxima vida como animal? Olá, minha amiga ouvinte, a resposta é não. A pessoa não nasce animal por matar um animal. Isso seria regredir espiritualmente, não é assim que funciona dentro das leis do nosso planeta.
Tudo que fizermos de mal a outros, independente de animais ou humanos, é uma sequela que causaremos a nós mesmos. Somos feitos para o bem. O mal é apenas uma desordem temporária, que será cobrado por nossa própria consciência no tempo certo. Quem pratica o mal a animais estará sem saber, criando seu futuro, abrindo a necessidade de ressarcimento, e nada mais que isso. Já fomos animais e não o voltaremos a ser apenas por maltratar um animal. Mas uma pessoa que vida após vida se esmera em ser cruel pode perder sua forma humana já conquistada, pode regredir na forma perispiritual. Sendo assim, pode ter que repassar algumas etapas para recuperar sua forma. Mas isso não é regressão, é apenas a recuperação daquilo que lesou. Não é incomum espíritos sendo exilados para mundos primitivos, ocupando corpos de seres ainda animalescos. E isso não acontece em uma única vida, tipo maltratou e voltou a ser cachorro, mas sim um complexo e lento processo onde esse espírito não aprende e não muda de comportamento, perdendo sua capacidade de evoluir. Pouco ou quase nada entendemos sobre as leis que regem nossa evolução. Não estamos prontos para verdades que estão além de nossa compreensão. E como sabemos, Deus não nos impõe de forma brusca o aprendizado. Não viola nossa capacidade de entendimento. Tudo nos chegará na hora certa e no nosso próprio tempo. Mas para a sua pergunta, a resposta certa para o momento é não. Não voltamos como animal por conta de ter feito maldade. Mas a colheita do que plantarmos, essa sim, é obrigatória. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Fique atento! Fique atento! Certa vez, alguém me disse que animais não sentem frio, que sua pelagem os protege, que eles sabem se virar. Então eu perguntei a essa pessoa: no frio do inverno, apenas uma blusa de lã é suficiente para te manter aquecida? A pelagem de um animal não os protege de frios extremos nas madrugadas, principalmente se eles não tiverem locais quentes para dormir. O chão é terrivelmente gelado em dias frios. Esse pensamento mecânico e raso, a de que cães não sentem frio, é típico daqueles que não amam animais e não os notam. É fácil alegar que eles não sentem frio, mas os animais domésticos, aos poucos, perdem a capacidade de se protegerem, afinal estão confinados em nossos quintais. Na natureza, eles se agrupam, procuram por grutas ou fazem buracos no chão, o que em um quintal fica impossível. O frio se aproxima e é importante cuidar dos nossos pets. Providencie caixas e cobertores, caso eles não tenham casinhas. Não os deixem dormir nos tapetes das portas, em garagens frias. Fique atento e pense no que te aquece nesses dias. Seja compassivo e estenda isso aos seus cães e gatos. Foi notícia! Foi notícia! E mais uma notícia chocante que viralizou e causou revolta em redes sociais. Uma capivara macho de 64 quilos foi brutalmente agredida por um grupo de 8 homens na madrugada do dia 21 de março, na orla do Quebra-Coco, no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. O ataque foi registrado por câmeras de segurança. As imagens são perturbadoras. Por volta da 1h19, a capivara aparece caminhando tranquilamente pela rua, quando é surpreendida por 8 homens armados com pedaços de pau. Em segundos, o que era um deslocamento comum de um animal habituado à convivência urbana se transforma em uma perseguição. Em outro ângulo, a capivara surge desesperada, tentando escapar. Cercada, ela corre por alguns metros, até ser alcançada e brutalmente espancada.
Os golpes se repetem até que o animal cai, sem forças. Após a agressão, os homens fogem, deixando para trás um corpo ferido e vulnerável. Moradores relataram que a capivara ficou gravemente ferida. Ela, que é conhecida na região, faz parte de uma família que vive há anos no bairro, convivendo pacificamente com a população. Mesmo após o ataque, a capivara ainda foi vista na manhã seguinte vagando pelo bairro, em estado crítico, até se refugiar em um terreno baldio. Agentes da patrulha ambiental foram acionadas e realizaram a contenção, sedando-a. Por volta das 12h30, a capivara foi finalmente resgatada e encaminhada ao núcleo veterinário de Vargem Grande, onde recebe atendimento especializado. Seu estado de saúde inspira cuidados e ainda é crítico, correndo o risco de ficar cega. O animal segue lutando pela vida. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente informou que os 8 agressores foram identificados e presos poucas horas após o crime. E a nova alteração nas leis de crimes ambientais, impulsionada pelo crime contra o cão-orelha, foi aplicada pela primeira vez nesse caso. Cada um dos envolvidos vai pagar uma multa de R$20 mil. Espero que doa no bolso, já que não há a dor da empatia. Foi notícia! Foi notícia! Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. A criação de búfalos foi trazida ao Brasil há algumas décadas como alternativa para o comércio de carnes. E da carne para o leite foi um pulo. Considerado um animal adaptável a vários climas, forte, com alta produtividade de leite, a criação de búfalos expandiu pelo Brasil. Mas nem todos os produtores tiveram êxito. Alguns desistiram da ideia e abandonaram os búfalos na natureza. Eles procriaram. Hoje são milhares e estão se tornando um problema na região norte do Brasil. Começo desse mês, um projeto decidiu pela exterminação de boa parte desses animais. Uma resposta violenta do Estado ao problema que ele próprio criou décadas atrás. Um desequilíbrio ambiental previsível, ignorado por anos e agora tratado com urgência. Coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o projeto prevê a erradicação de cerca de 10% dos aproximadamente 5 mil búfalos que vivem na região, o equivalente a cerca de 500 indivíduos. Na prática, trata-se da execução direta desses animais por agentes armados com rifles, em uma operação que já matou quase 30 búfalos apenas no primeiro dia, celebrada internamente como produtiva. Embora o discurso oficial se apoie no argumento do desequilíbrio ambiental, os búfalos não são invasores por escolha, mas resultado de um experimento econômico fracassado, conduzido pelo próprio poder público na década de 1950. Abandonados sem qualquer política de manejo, foram deixados para se reproduzir descontroladamente e agora são enquadrados como um problema a ser eliminado, como se fossem os responsáveis pela crise. O projeto tem sido alvo de crítica, pois que possui lacunas básicas, já que ainda não se sabe com precisão como os animais reagem à operação, nem quais serão os efeitos das carcaças deixadas no ambiente. Ou seja, a matança ocorre ao mesmo tempo em que se tenta entender suas consequências, deixando claro que o projeto nada mais é do que um improviso, uma forma rápida de lidar com o problema de décadas. Enquanto isso, os corpos permanecem no local. Pesquisadores da Universidade Federal de Rondônia coletam órgãos, tecidos e sangue dos animais abatidos para investigar possíveis doenças. Paralelamente a isso, câmeras serão instaladas próximas às carcaças para observar se outros animais irão consumi-las e quais efeitos isso pode gerar, mais uma vez sem saber se haverá contaminação, morte de espécies nativas ou desequilíbrios adicionais, mostrando que o impacto da estratégia ainda é, em grande parte, desconhecido.
Muita coisa poderia ter sido feita ao longo dessas décadas, como o controle reprodutivo e ainda que o plano mencione a intenção de causar o menor sofrimento possível, a execução de centenas de animais carrega um peso ético incontestável, especialmente quando direcionada a indivíduos que não têm qualquer responsabilidade pelas decisões humanas que os colocaram ali. O cenário em Rondônia mostra que as decisões humanas introduzem espécies, a ausência de gestão amplia o problema e décadas depois, a resposta recai sobre os próprios animais, que são transformados em vilões. E os búfalos estão longe de serem os únicos animais a sofrerem com a ânsia do homem por introduzir novas carnes ao cardápio dos brasileiros. Já tivemos outros exemplos, como os caramujos e os javaporcos. Se você parar de comer, eles param de matar. Simples assim. O ouvinte quer saber. É possível dar alimentação vegana ao meu cachorro? Sim, já existem opções de rações veganas para cães e gatos. E apesar de não terem nenhum tipo de carne em sua composição, elas são muito mais caras que as rações convencionais, que costumam ser encarecidas por conta da proteína animal. A maioria das indústrias que fabricam essas rações não o fazem pelo veganismo em si, mas sim visando atender uma parcela da sociedade que querem banir a carne das suas vidas e até mesmo da vida dos seus pets. Eu não sou contra, só penso que a hora ainda não é essa, que primeiro os seres humanos e depois os nossos pets. As coisas não devem ser aceleradas dessa forma. E assim como os produtos veganos, queijos e outros que são assustadoramente mais caros, as rações animal também o são e podem chegar a R$100 o quilo. Esses produtos são feitos para atender um grupo específico de pessoas, aqueles que possuem maior poder aquisitivo. Pessoas que sobrevivem com o mínimo, que quase sempre possuem mais de um animal em casa, não conseguem viver essa realidade, mas são cobradas por quem vive. O veganismo virou status e autoafirmação social, o que não deveria acontecer. Ser vegano é um ato de consciência, despreendimento, mas tornou-se uma competição e uma pressão por parte de grupos. Meu conselho a você, amigo ouvinte, é que apenas troque a ração do seu cãozinho se tiver condições de fazer isso e de forma correta. Os animais não são como nós, já adaptados para a dieta vegana. Animais ainda precisam de carne e a troca de dieta deve ser feita de forma correta para não comprometer a saúde do seu pet. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Você sabia? E já que eu falei dos búfalos, você sabia que os búfalos estão entre os 5 animais mais perigosos da África, ao lado de leões e leopardos? Na verdade, podem ser os mais perigosos de todos eles. E estima-se que cerca de 200 pessoas por ano são feridas até a morte por essas criaturas temperamentais. Os búfalos são conhecidos pelas suas táticas de ataque, onde podem apanhar completamente de surpresa humanos desprevenidos. Até mesmo os maiores crocodilos sabem que não se podem meter com esses animais perigosos e procuram as suas refeições noutro lugar. Se um leão, corajoso, mas estúpido, decidir tentar apanhar um filhote de búfalo, estará mexendo com a família errada. Quando um búfalo é ameaçado, eles se agrupam e atacam o predador. E por causa desse incrível apoio mútuo, os búfalos estão prosperando nas selvas, uma vez que tem pouquíssimos predadores. E aqueles que ousam os atacar têm poucas chances de serem bem-sucedidos. O búfalo tem um humor estranho quando se trata do clima e durante a estação chuvosa é que iniciam as suas atividades reprodutivas.
Uma fêmea geralmente dará à luz na estação chuvosa seguinte, pois que suas gestações duram quase um ano inteiro. E quando os filhotes nascem, tendem a ficar perto das suas mamães até que tenham cerca de 2 anos, muito mais que a maioria dos outros mamíferos. Só para resumir e você entender o quanto esses animais são perigosos, no reino animal, se fôssemos escolher um guarda-costas, o búfalo africano é quem quereríamos ter por perto. E mais um programa chegando ao fim. Para quem ficou comigo até aqui, muito obrigada. Que esse domingo seja de muita luz e amor. Que nosso Mestre Jesus e nossa Mãe Maria nos ampare e guie. E não esqueça de aquecer seu pet nesse frio que se aproxima. Providencie caixas e cobertores quentinhos. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.